Olá, alunos do Pré-Vestibular Social do CEDERJ, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso pré-vestibular. Hoje nós teremos a nossa primeira videoaula de língua portuguesa e o tema é Funções da Linguagem. Você já parou para se perguntar para que a linguagem serve? Bom, uns vão dizer que é para se comunicar, outros vão dizer que é para expressar. A verdade é que nós não temos apenas uma função. A língua não serve só para uma coisa, mas para várias coisas. E para responder essa pergunta, a gente precisa entender quais são os elementos da comunicação. Ou seja, para que a comunicação aconteça, quais são os elementos essenciais? Os elementos que sem eles a comunicação não existe. Então, para responder isso, vem comigo. Vamos abrir a apostila aqui no capítulo 9, tá bom? O primeiro esclarecimento aqui, a gente não segue a ordem que está na apostila. Por que, você vai me perguntar? Porque os capítulos eles são distribuídos ao longo do ano de acordo com os vestibulares. Então, se eu tenho um capítulo que é mais importante, por exemplo, para o vestibular da UERJ, que acontece no primeiro semestre, então ele será estudado primeiro. Ao passo que se eu tenho um outro capítulo que é mais importante para o Enem, que se dá no segundo semestre, ele é estudado depois. Tá bom? E mais outro esclarecimento. Os capítulos não são dependentes, ou seja, não tem nada no capítulo 2, ou 3, ou 4 que será necessário para o 9, por exemplo. Então, esclarecido isso, vamos responder a primeira pergunta. Quais são os elementos essenciais para a comunicação? Vamos ao nosso quadro de aula. Digamos que o João esteja em casa. Aí ele abre a janela e vê no bar em frente o Zé. Aí ele fala para Maria: o Zé está no bar. Quem seria o emissor dessa mensagem? Você vai me responder prontamente: João, porque é ele que profere, é ele que emite. Então, o primeiro elemento aí da comunicação imprescindível é o emissor, aquele que emite a mensagem. E aí, intimamente ligado a ele, estará o receptor. Não há comunicação se não houver também alguém que recebe essa mensagem, que nesse caso é Maria. E também, para que haja comunicação, eu preciso da mensagem. Então, João emite uma mensagem que Maria recebe. E essa mensagem é: o Zé está no bar. Mas para essa mensagem existir, eu preciso de um meio físico, onde essa mensagem estará efetivamente. Nesse caso, é o ar atmosférico. João inspira, ele apoia, esse ar vai passar pela laringe, vai pelas cordas vocais, vai criar o som, vai passar pelos ressonadores e vai chegar até o ar atmosférico. Esse som vai chegar até o ouvido da Maria e uma série de processos vai acontecer aqui para dentro, tá bom? Mas o que nos interessa no ponto da comunicação aqui é entender que a mensagem existe em um meio físico. Sem esse ar atmosférico, onde existe a mensagem de fato, onde existe esse som, não haveria comunicação. Também não haveria comunicação se não existisse um código para eu estruturar essa mensagem. Toda mensagem é estruturada por meio de um código. Aqui, a língua portuguesa, mas poderia ser o russo, por exemplo, se ele tivesse falado em russo. Ou no caso da dança, né, da linguagem da dança, os movimentos que compõem ali a coreografia. E para terminar, o nosso último elemento aqui seria o referente, que para mim é o elemento mais difícil de entender. Vamos lá. Se eu falo para vocês, a barragem de Mariana rompeu, vocês não estão perto da barragem, né? Vocês só estão ouvindo essa mensagem, né? Agora, a barragem está na mensagem? O rompimento está na própria mensagem? Não. Existe uma barragem, existe um acidente ambiental, que eu disse na mensagem, mas que não está na própria mensagem. Então, olha que coisa linda. A língua, né? A linguagem, ela fala de alguma coisa. Isso de que a linguagem fala é o referente. Quanta coisa, né? Vamos fazer uma pequena pausinha pro café? Só um minutinho. O amigo do estudante, né? Então, galera, essa foi a primeira parte. Estamos bem até aqui? Temos aqui uma tabela. Na primeira coluna, a linguagem é usada para, ou seja, para que a linguagem serve. Na segunda, o elemento de comunicação em destaque. E na terceira, o nome da função da linguagem.
Quando a linguagem é usada para expressar sentimentos ou opiniões do falante, o elemento em destaque é o emissor, e o nome da função é emotiva ou expressiva. Vamos ao exemplo 1. Não adianta nem tentar me esquecer. Lembram dessa música do Roberto Carlos? Não vou cantar porque eu sou muito desafinado. Então, não adianta nem tentar me esquecer. Durante muito tempo em sua vida, eu vou viver. Detalhes tão pequenos de nós dois. Ou seja, nessa música o tempo inteiro, o emissor é posto em destaque. Agora, se o receptor é posto em destaque, eu tenho a linguagem usada para interferir no comportamento do ouvinte, e o nome da função é conativa ou apelativa. Olha lá o exemplo 2. Compre batom. Compre você batom. Ou aquela propaganda da CIA. Abuse e use CIA, né? Que é te convencer a fazer alguma coisa. Você, receptor. Agora, se a linguagem é usada para transmitir uma informação, eu tenho o elemento em destaque, o referente, e aí a função é referencial. Como, por exemplo, uma notícia sobre o rompimento da barragem de Mariana. Né? A função ali não é expressar um sentimento do emissor, não é te convencer receptor de fazer alguma coisa, e sim falar de alguma coisa. Então, o que é importante ali é o rompimento da barragem em si, e não o sentimento ou te convencer. Diferente seria se eu tivesse um texto opinativo, né? Um texto em que eu emitisse opiniões sobre esse desastre, sobre o descaso das autoridades públicas e por aí vai. Bom, quando o elemento em destaque é a mensagem, ou seja, quando a linguagem é usada para tornar o texto mais expressivo, eu tenho a função poética, como, por exemplo, esse texto lá do Décio Pignatário. Beba Coca-Cola, babe cola, beba coca, babe. E aí aí termina com cloaca, não vou saber o poema inteiro, mas o que chama atenção ali é esse jogo com as palavras, né? Beba, babe, Coca-Cola, cola. Então, aqui o que grita, né, o que mais chama atenção seria a maneira com que ele estrutura a própria mensagem. E aí, então, eu tenho a função poética. Oi? Tá me ouvindo? Aqui eu tô na função fática. Quando eu tô testando o canal, né, quando numa ligação eu falo alô, oi, tudo bem? Eu estou ali abrindo ou fechando o canal de comunicação, estou testando se vocês estão me ouvindo. Então, quando a linguagem é usada para testar o canal de comunicação, eu tenho a função fática. E para terminar, a função metalinguística é aquela que o destaque está no código, ou seja, quando ela é usada para falar sobre o próprio código. Eu coloquei como exemplo ali o filme A Invenção de Hugo Cabret. Nesse filme, eu tenho a presença de um importante cineasta, né, da história do cinema, que é Hugo Cabret, não, o Méliès. Não sei pronunciar se é assim a pronúncia, mas o Méliès foi um importante cineasta. Então, eu tenho um filme tratando da história do cinema, né? Então, ali eu tenho a metalinguagem. Ou, por exemplo, se você procurar a definição da palavra amor no dicionário, eu vou ter palavras definindo uma palavra. Então, aqui eu tenho a função metalinguística. Por hoje é isso. Em resumo, temos 6 elementos da comunicação e 6 funções da linguagem. Deem uma olhada na apostila, tentem resolver as questões de vestibular. É muito importante que você treine resolver questões de vestibular. No próximo vídeo, vou comentar 3 questões de vestibular que estão na apostila. Um grande abraço e até breve. Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso segundo vídeo sobre funções da linguagem. Nesse vídeo, eu vou comentar 3 questões de vestibular que estão na apostila. Então, se você não viu o vídeo anterior, pare. Ainda dá tempo. Depois você vem para esse vídeo. Se você também não resolveu questões de vestibular, pare mais uma vez e tente resolver antes as questões que eu vou comentar nesse vídeo. Feito tudo isso, vem comigo. Vamos à página 107, na questão 4. Temos ali um texto do Manuel Bandeira. Canção do vento e da minha vida. O vento varria as folhas, o vento varria os frutos, o vento varria as flores, e a minha vida ficava cada vez mais cheia de frutos, de flores, de folhas. O vento varria os sonhos e varria as amizades. O vento varria as mulheres, e a minha vida ficava cada vez mais cheia de afetos e de mulheres. O vento varria os meses e varria os teus sorrisos.
o vento varria tudo, e a minha vida ficava cada vez mais cheia de tudo. Essa é uma questão do Enem 2009. Predomina no texto a função da linguagem. Então, ele quer saber a função que predomina nesse texto. Tá? As funções da linguagem, elas podem estar misturadas, ou seja, ter mais de uma, tá bom? Como nesse texto aqui, que eu posso achar que é a função emotiva, embora não tenha ali nas alternativas, porque ele diz assim, a minha vida ficava, ou seja, o emissor aqui aparecendo, tá bom? Mas a gente vai perceber que não é isso que predomina, então eu preciso perceber aqui o que está predominando, tá bom? E aí seria a letra E, tá bom? Seria aqui a letra E, a função poética, porque o foco está na mensagem. Aqui eu não estou testando o canal, letra A, então eu boto lá o nome e a justificativa, não é fática, porque eu não estou testando o canal, não é metalinguística, porque a explicação de significado das expressões, não tem nada aqui explicando o significado de expressões, nem conativa, uma vez que o leitor é provocado a participar de uma ação, esse texto não me convoca, leitor, a participar de uma ação, nem é referencial, já que são apresentadas informações sobre acontecimentos e fatos reais. Não é sobre acontecimentos e fatos reais esse texto. E sim a função poética, porque o que grita aqui, o que chama atenção é justamente o trabalho que ele faz com a mensagem. O que é posto em destaque aqui é a mensagem, ou seja, a maneira com que ele estrutura esse texto, né? O vento varria as folhas, o vento varria os frutos, o vento varria as flores, essa repetição desse som, né, desse V, traz a sonoridade do vento. A gente sente essa ventania pela maneira com que ele estruturou. Então, o que é forte aqui é a mensagem, tá bom? Vamos descer, olha, eu riscando aqui, não é isso. Vamos com o dedinho aqui, até a questão 3, tá bom? Ele diz assim, a biosfera, que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres vivos, se divide em unidades menores chamadas ecossistemas, que podem ser uma floresta, um deserto e até um lago. Um ecossistema tem múltiplos mecanismos que regulam o número de organismos dentro dele, controlando sua reprodução, crescimento e migrações. Então, aqui também, olha lá, uma questão do Enem 2010, né? Ele vai dizer assim, predomina no texto a função da linguagem. Mais uma vez, ele quer saber aqui a função que predomina. Então, é a função emotiva, ou seja, o emissor que é posto em destaque, né? Porque o autor expressa seu sentimento em relação à ecologia. Tem aqui um sentimento em relação à ecologia. É a letra B, função fática, porque o texto testa o funcionamento do canal, ele está testando aqui a comunicação, o canal da comunicação. É poética, porque o texto chama atenção para os recursos de linguagem, ou seja, é parecido com a questão 4, em que o que chama atenção ali é a mensagem, os recursos que ele utilizou. É conativa, porque o texto procura orientar o comportamento do leitor, ele quer que você, leitor, tome uma atitude em relação à biosfera. Seria isso? Ou seria referencial porque o texto trata de noções e informações conceituais? Sim, seria a letra E, porque ele está tratando através de informações conceituais e através de noções, ele está tratando sobre a biosfera. Então, o que importa ali é o referente, é o sobre o que ele está falando, que é a biosfera, e não expressar um sentimento, te levar a fazer alguma coisa, nem testar o canal, muito menos colocar o foco nos recursos expressivos do texto, tá bom? E sim falar sobre a biosfera. Então, tenho aí a função referencial. Vamos descer para a última questão desse vídeo, que é essa questão do grupo 2, tá bom? A questão 1 é do exame de qualificação da UERJ. Essa questão é bem interessante, com imagens, embora essa questão seja da UERJ, cai muito no Enem, essa relação imagética, tá bom? Ele diz assim, né? Eu tenho aqui um pintor pintando uma ave, né? Eu tenho um quadro, e nesse quadro eu tenho um pintor pintando uma ave. A questão diz assim, pode-se definir metalinguagem como a linguagem que comenta a própria linguagem, fenômeno presente na literatura e nas artes em geral. O quadro A Perspicácia, do belga René Magritte, é um exemplo de metalinguagem. Por quê? Então, diferente das outras questões, essa questão já diz para você que é metalinguagem, já explicou que é metalinguagem. Então, se você não se lembrava disso, você já se lembra aqui o que é metalinguagem. Agora, ele quer saber o porquê
que esse quadro, que essa obra pode ser considerado metalinguagem. Aí ele coloca lá, letra A, destaca a qualidade do traço estilístico, ou seja, tem a ver com traço, né, com destacar certo traço, é isso? Mostra o pintor no momento da criação, seria essa letra B, tá? Ela é metalinguagem porque mostra o pintor no momento da criação. Sim, eu tenho um quadro, dentro do quadro eu tenho um pintor pintando um quadro. Ou seja, eu tenho um quadro falando do processo de pintar quadro. Então eu tenho um código falando de si próprio. Então é uma questão bem interessante, né? Por causa disso. Letra C, implica a valorização da arte tradicional? Não tem nada a ver com ser tradicional, ou ser moderno, ou ser algum tipo de período histórico da arte. Isso não vai dizer se é metalinguagem. Nem letra D indica a necessidade de inspiração concreta. Não é sobre um tema do quadro, no sentido de que é uma inspiração concreta, algo desse tipo, que vai fazer isso ser uma metalinguagem. E sim o fato do quadro retratar aí o momento de criação do pintor. O quadro está falando disso. Fica agora o convite para você tentar resolver outras questões da apostila. Qualquer dúvida, escreva para o seu mediador. Um grande abraço e até a próxima.